A relação entre Deus e o tempo à luz da doutrina do juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu confesso para você que se eu tivesse uma estrutura de pirotecnia aqui comigo nesse momento, eu explodiria a sua tela em fogos de artifício comemorando a primeira centena de vídeos da minha série. Esse é o vídeo de número 100. E a gente vai falar hoje de um dos temas mais intrigantes, interessantes, complexos, profundos e de implicações muito malucas em torno da doutrina do juízo investigativo, que tem que ver com a interessante, enigmática, misteriosa relação entre Deus e o tempo. Bom, é muito importante que você saiba que por detrás de algumas polêmicas a respeito da doutrina do juízo investigativo está um pouco de uma certa discussão bem complexa, bem profunda, bem interessante, que é a relação entre Deus e o tempo. E aí você pode me perguntar, Ezequiel, que base a gente tem para falar sobre um assunto dessa natureza? Vamos ter que começar a conversar agora sobre física, que vai aí explicar um pouquinho, né, desse misterioso conceito de tempo e física quântica e física clássica e tempo relativo e como é que não é. Sim, uma das coisas que a gente vai ter que estudar para falar um pouquinho sobre esse assunto é física. Mas além disso, filosofia e teologia também estão envolvidas dentro dessa discussão. E se você duvida de mim, eu estou disposto a provar. Veja, por exemplo, o livro que tenho em minhas mãos aqui, God and Time, Deus e o Tempo. 4 views, 4 visões. Além da gente ter base para discutir o tema na física, na filosofia e na teologia, ainda existem no mínimo 4 visões concorrentes a respeito do assunto. Esse livro é extremamente interessante, com 4 estudiosos do mundo, especialmente da teologia, mas que também são filósofos, cientistas, físicos, ou pelo menos trabalham levando em conta, né, as descobertas da física, da filosofia e etc. E eles vão discutir um pouquinho essas questões de como que Deus se relaciona com um tempo, ou com o tempo, a natureza do tempo. E aí é uma ampla discussão, né? A natureza de Deus de um lado e a natureza do tempo de outro, os dilemas da criação e da relação entre a esfera do Criador e agora o universo criado. Tudo isso abre a margem para muitas discussões e eu recomendo para você a leitura desse livro. A gente não tem ainda uma tradução dele em português, então você vai ter que aprender inglês se você já não sabe. Então, se você inclusive ainda não sabe inglês, um bom motivo para você aprender é poder ler esse material aqui. E depois o William Lane Craig, que é um dos 4 autores que trabalha nesse livro aqui, ele lançou o livro falando, né, mais detalhadamente da visão dele, Time and Eternity, Exploring God's Relationship to Time, Tempo e Eternidade, explorando a relação de Deus com o tempo. Esse é um livro extraordinário, recomendo fortemente para vocês, de fato, pensarem um pouquinho mais profundamente a respeito desta questão, que de fato é muito interessante. E a gente vai ter assim, alguns desdobramentos um pouco dessa ampla discussão em relação à doutrina do juízo investigativo dentro do contexto do adventismo do 7º dia. E antes de entrar um pouco mais especificamente em relação a tais questões, vou fazer um panorama, né, um pouquinho mais geral e mais amplo, para você entender um pouco do momento em que o adventismo do 7º dia está em relação a essa discussão, dentro da sua própria academia, em relação à sua própria teologia. Bom, o principal instigador do estudo da relação entre Deus e o tempo no adventismo do 7º dia é esse camarada que escreveu esse artigo aí, você pode ler o nome dele, Fernando Canali. É um teólogo argentino que trabalha na Andrews, eu não sei se agora ele já é aposentado ou não, acredito até que talvez possa já ser aposentado e etc. Tenho aqui uma fotinha dele para mostrar para vocês, está aí o Fernando Canali. E ele é um dos principais proponentes, ou provavelmente o principal proponente,
dentro do Adventismo do Sétimo Dia, de que nós temos que estudar a relação entre Deus e o tempo, e ele inclusive chega à opinião, à conclusão, de que a concepção cristã, de uma forma geral, da relação entre Deus e o tempo, especialmente no que tange ao conceito de atemporalidade divina, está equivocado, porque se fundamenta mais numa visão filosófica do que na linguagem bíblica. E aí o Fernando Canali aponta que a linguagem bíblica descreve Deus atuando no tempo de maneira que a natureza de Deus deve, de alguma maneira, ser considerada como temporal, relacionada ao tempo, não atemporal, onde não há tempo. Claro, eu estou colocando aqui uma visão muito básica e simples. O Fernando Canali provavelmente é mais cuidadoso com a própria forma dele entender e conceituar tais e tais questões, mas eu vou inclusive ler um pouco para vocês daquilo que ele escreve. Aqui no Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, ele escreve o capítulo relativo à doutrina de Deus, e nas páginas 124 e 125 existe o tópico da eternidade, onde o Fernando Canali vai tratar, naturalmente de forma resumida, breve e superficial, algumas das suas convicções em relação à discussão da relação entre Deus e o tempo. E aí eu leio para vocês o seguinte: o cristianismo sempre entendeu que Deus é eterno. A eternidade, como característica do ser divino, trata da relação de Deus com o tempo. Existe uma profunda e decisiva discordância entre a concepção tradicional e a concepção bíblica da eternidade. A concepção tradicional da eternidade, mantida por cristãos em geral, sofreu uma indevida influência da filosofia grega. Segundo ela, existe uma diferença qualitativa intransponível entre o tempo e a eternidade. A eternidade seria, inclusive, a ausência total de tempo e de qualquer coisa relacionada com o tempo. Como resultado, toma-se a eternidade divina como significando que Deus é totalmente, completamente desvinculado e alheio a qualquer realidade histórica ou temporal. As consequências de uma ideia como essa permeiam e condicionam toda a concepção clássica da natureza e das ações de Deus. Então ele já está polemizando, dizendo, mais ou menos na mesma direção que a gente diz que a ideia de imortalidade da alma é uma ideia grega infiltrada no cristianismo. O Fernando Canali está dizendo que a ideia de que Deus é atemporal é uma ideia grega infiltrada também no cristianismo, que não aponta para isso, que Deus está relacionado com o tempo. Não existe isso de Deus atemporal sem nenhuma relação com as dinâmicas temporais históricas da realidade, da criação e etc, tá bom? E aí ele fala um monte mais de coisas aqui que eu não vou ler para você. Se você quiser, você compra o Tratado de Teologia Adventista e leia o artigo do Fernando Canali. Mas leia com certa atenção e com certa noção crítica, porque eu já adianto para você que, dentro da minha perspectiva, Fernando Canali não chega exatamente a conclusões corretas em relação a essa discussão como um todo. Inclusive, tenho muitas ressalvas ao trabalho e às conclusões do Fernando Canali em relação a esse tema e a outros, tá bom? Mas eu não sou o único que, de alguma maneira, se contrapõe à visão do Fernando Canali dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Vou deixar um link na descrição deste vídeo para um artigo da lavra do meu queridíssimo mestre, Dr. Milton Torres, onde ele fala ele escreve um artigo, né, cujo título é o seguinte: A relação entre Deus e o tempo, uma mudança de paradigmas teológicos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde ele trata um pouco desta questão e a visão clássica de Deus e a temporalidade, um monte dessas coisas, versus a inovação introduzida por Fernando Canali e que é seguida por muitas pessoas dentro do Adventismo do Sétimo Dia, especialmente as mais desavisadas, né? E aí poderia citar algumas dessas pessoas, como por exemplo o pastor Adolfo Soares, que vai um pouco dentro dessa onda aí do Fernando Canali. Poderia citar o pastor Jean Zukovski, que também vai um pouquinho nessa onda aí, o pastor Adriano Milli,
vai o Adriane Milha, alguma coisa assim, que também vai um pouquinho nessa direção, e vários outros, né, teólogos adventistas, estou falando aí de professores do NASP, por exemplo, nesse caso, e vários outros que de alguma maneira têm sido influenciados por Fernando Canali e têm admitido os seus paradigmas, as suas compreensões e as suas inovações como fazendo sentido e como merecendo ser melhor desenvolvidas, inclusive na teologia adventista. E agora a teologia adventista está caminhando para um rompimento com a visão tradicional de Deus em termos de atemporalidade, para uma visão que eles acreditam ser mais bíblica, o que eu discordo, ainda que eu também não seja um defensor da noção absolutamente atemporal de Deus e tal. Eu tenho uma visão um pouquinho mais parecida com a visão do William Lane Craig, que diz que num contexto fora da relação entre Deus e a criação, Deus é atemporal, e na relação com a criação, Deus é onitemporal, tá bom? Se você não entende muito dessas discussões, não fique com medo dos termos e das implicações, mas entenda que essas discussões existem, e inclusive eu me referi um pouquinho a algumas delas, né? Fiz um pouquinho da minha contribuição em relação a isso, no meu livro Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina, nos livros de Daniel e Apocalipse. A partir aqui da página 51 está a minha discussão sobre a eternidade de Deus, tá bom? Onde eu, inclusive, caminho numa direção relativamente oposta ao pensamento de Fernando Canali, tá bom? Fechou, pessoal? Beleza? Então você tem aí uma ampla questão sendo pensada e repensada no Adventismo do sétimo dia e fora dele, na discussão da relação entre Deus e o tempo. E o que tudo isso tem a ver, então, com juízo investigativo? Veja, por exemplo, que uma das críticas que a doutrina do juízo investigativo enfrenta tem que ver com a ideia da onisciência de Deus. Os conceitos em torno do juízo investigativo não fariam sentido à luz do fato de que Deus é onisciente. Então, o Deus onisciente, que inclusive dentro da onisciência está a característica da presciência absoluta, ele já sabe o que vai acontecer no futuro longínquo desde a eternidade passada. Antes de criar o mundo, por exemplo, Deus já sabe quem vai aceitar Cristo ou não vai, quem vai receber a graça ou não vai, quem vai ser eleito, quem não vai, quem vai ser salvo, quem não vai. Ponto. Então, dentro desse ponto, dentro desta afirmação, não há muito sentido você dizer que em 1844 em diante, pouco antes da segunda vinda de Cristo, aconteça ela quando ela acontecer, existe um juízo de investigação que passa a impressão de que Deus está um pouco incerto em relação ao que vai acontecer ou não vai acontecer nesse juízo. Naturalmente, porém, essa é uma leitura muito maldosa da doutrina adventista. E seja como for, já expliquei também que é a Bíblia que prega a onisciência de Deus e é a Bíblia que prega o estabelecimento do juízo e a abertura dos livros no contexto do quarto poder de Daniel capítulo 7 e etc e tal, onde o tribunal é assentado para consumir e destruir o chifre pequeno, e cujo resultado desse juízo é a concessão do reino eterno aos santos, tá bom? Então, se há algum tipo de contradição em relação à onisciência de Deus e ao julgamento em Daniel 7, essa deveria ser considerada e deve ser considerada uma contradição na Bíblia e não na teologia adventista. Seja como for, veja como que a gente pode considerar um pouquinho de forma mais ampla essa questão da onisciência, para você perceber um pouco dos dilemas da discussão da relação entre Deus e o tempo. E uma das primeiras questões tem que ver um pouco com a pergunta sobre se Deus tem raciocínios e chega a conclusões ou não. Veja, por exemplo, o seguinte: Deus, lá na eternidade passada, ele prevê o futuro e ele vê assim: olha, eu vou criar o mundo, aí Adão e Eva vão pecar, aí eu vou enviar Jesus, algumas pessoas vão aceitar Jesus, essas serão eleitas, e agora, olha só quem são, pô, são essas pessoas. No começo desse raciocínio, Deus ainda não sabia de todo o desenrolar da história, mas depois que ele prevê tudo o que vai acontecer, num segundo momento, no tempo da história divina na eternidade passada, agora ele chega a uma conclusão. E agora ele sabe, pela presciência, quem vai ser salvo e quem não vai.
essa é uma descrição acurada do que acontece na mente e no coração de Deus na eternidade passada em função de questões de presciência, predestinação e etc? Sim, não e por quê? Bom, uma das razões pelas quais nós dizemos que essa não é uma explicação absolutamente correta do que acontece em Deus é porque essa explicação ela acaba tendo uma implicação de que no segundo momento no tempo, Deus começa a saber uma coisa que antes ele não sabia. Então, num primeiro momento, Deus não é onisciente. Aí ele raciocina tudo que vai acontecer e ele chega a uma conclusão e agora sim ele é onisciente. Isso um pouco fundamenta a dinâmica que um Deus temporal, ele vai raciocinando, vai pensando, vai descobrindo, vai aprendendo, vai crescendo, e as suas qualidades, e uma delas, por exemplo, a onisciência, só surge num momento posterior da história divina. Então Deus, nessa visão, não é onisciente de si mesmo, por si mesmo, etc e tal. Agora, já para a gente refutar ou para a gente rejeitar a visão, então, da temporalidade divina, é que a gente diz, não, a natureza de Deus, separado da discussão sobre a relação entre Deus e a criação, é uma natureza atemporal. Deus não raciocina porque ele sabe tudo, vezes tudo, em, entre aspas, um único momento. Então Deus ele não tem um raciocínio onde ele pensa 1 mais 1 é igual a 2 e ele chegando à conclusão de 2, antes ele não sabia, ele primeiro teve que fazer a conta 1 mais 1 para descobrir que 1 mais 1 era 2. Não, Deus sabe todas as contas de toda a matemática, Deus conhece toda a realidade daquilo que ele é e que ele vai criar e tudo que vai acontecer e etc. em um único momento. Não existindo nunca um momento em que Deus não sabia alguma coisa, porque senão Deus deixaria de ser onisciente. E aí, claro, a gente está chegando no próprio mistério da existência divina, como um ser onisciente de si mesmo, por si mesmo, desde a eternidade, sem que essa onisciência tenha surgido de forma que antes não existisse. E claro, a gente faz referências temporais porque nós raciocinamos nas categorias de tempo, nós nem conseguimos raciocinar sem levar em conta categorias temporais, né? Tanto a carta de Judas vai dizer glória seja Deus antes dos tempos eternos. Antes do tempo eterno tinha algum tempo. Então a partícula antes, que é uma partícula temporal, ela sempre faz referência a tempo, e quando você fala antes dos tempos eternos, chama-se a atenção dentro dessa questão a um tempo antes do tempo, um tempo antes de um tempo, tempo antes do tempo. E isso fundamenta um pouquinho a discussão de que para você evitar o Deus inicialmente não onisciente, que se torna onisciente através de raciocínios e deduções e pensamentos e etc., você já tem que pressupor antes de tudo que Deus é onisciente de si mesmo e por si mesmo, mais ou menos em um único momento, que é um pouco da discussão se Deus enxerga a história e a realidade, etc. e tal, como um eterno presente e não com uma dinâmica de fluxo temporal, tipo, agora Deus está criando o mundo, daí ele começa a experimentar, tipo nós, né, na vida, experimentando e vendo assim o mundo ser criado, agora Adão e Eva, aí depois cai, aí depois acontece toda a história, e agora Deus não está mais vendo lá o momento da criação, agora Deus já está 2.000 anos em frente na história, Deus está 10.000 anos à frente da história, 500.000 anos em frente da história. E para tentar evitar um pouco de alguns dilemas que acontecem em função da relação entre Deus e a criação e etc., fora do ambiente da relação entre Deus e a criação, se estabelece que Deus é atemporal. Claro, existe uma certa carga de filosofia dentro desta questão? Sim, claro, naturalmente existe. Vai existir mais cedo ou mais tarde uma interação com a nossa compreensão científica do tempo, que hoje, por exemplo, é muito mais madura do que era há 3, 4, 2.000 anos atrás, quando o Antigo e o Novo Testamento foram escritos? Sim, isso também é verdade. E essas questões, elas acabam criando um pouco de algumas complexidades em relação às questões. Entretanto, seja como for, também é importante você entender que a visão de que as coisas são um eterno presente na presença de Deus, elas também trazem as suas complexidades lógicas. Veja que, por exemplo, eu nasci em 1981, estou gravando o meu vídeo em 2019.
Então hoje eu tenho 38 anos em função do dia do meu nascimento. Se tudo é um eterno presente na presença de Deus, você percebe que existe mais de um de mim na presença de Deus? Tem lá no eterno presente de Deus eu neném, e tem lá no eterno presente de Deus eu com 38 anos. Percebe? As questões são um pouco complicadas. Tem mais de um de mim nessa história aí. Ou, por exemplo, o diabo, né? O diabo um dia morou no céu, caiu, veio para a terra e outro dia vai para o inferno. Então, se tudo é um eterno presente na presença de Deus, vamos pensar que nesse momento o diabo está no céu, na terra e no inferno ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes em momentos diferentes da perspectiva dele, diabo, mas da perspectiva de Deus é tudo um tempo só, um momento só. Isso também acaba trazendo várias complexidades que tornam muito difícil a gente vislumbrar a própria realidade, que é um pouco, na verdade, a dificuldade que a gente tem de vislumbrar a onisciência. Então, como a gente tem dificuldade de vislumbrar a onisciência? Como tais coisas não trazem revelações bíblicas muito específicas sobre qual é a relação entre o Deus e o tempo, é que essas coisas se tornam muito polêmicas e aí a doutrina do juízo investigativo contextualiza algumas questões importantes. Veja, por exemplo, muitas pessoas dizem que não faz nenhum sentido você pensar em algum tipo de mudança no santuário celestial em 1844, porque o santuário celestial é a esfera de Deus. E na esfera de Deus, essa questão de tempo não é como na Terra. Então, 1844, em termos de tempo na história do mundo, não quer dizer nada à luz de um santuário celestial atemporal, por exemplo. Entende? Então, por exemplo, muitos cristãos, em especial calvinistas, eles mantêm uma visão de Deus como atemporal e a predestinação e a justificação do ser humano acontecem nessa esfera do atemporal. Então, uma vez predestinado, uma vez justificado, não existe um tempo subsequente na esfera atemporal que possa mudar esse veredito de predestinação e de justificação. Por isso, o eleito, que é salvo, que é predestinado, que é escolhido, que é justificado, ele não pode perder a salvação, porque dentro dessa esfera temporal não tem um segundo tempo para acontecer qualquer outra coisa além daquela que já aconteceu, que é a eleição e a justificação daquele que foi escolhido para a salvação. Nesse ponto, nós não vamos trabalhar o dilema do não escolhido, que se exploda. Na visão do calvinismo, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Se ele já salvou alguns, já está muito bom. E se eu estou entre salvos, já está melhor ainda. O resto que se exploda no inferno, eternamente. Atemporal, inclusive, né? É um momento só de dor. Só que esse momento só dura toda a eternidade. Então, eterno presente de dor. Que lindo! Parabéns para todos que acreditam nesse tipo de doutrina, tá? E etc. Então, perceba, o calvinista, dentre outros tipos de cristãos que podem manter a visão do Deus atemporal e um monte dessas coisas, quando eles olham para algumas das implicações daquilo que é a doutrina do juízo investigativo, então em 1844 há uma mudança de fase, que lá no santuário do céu passa de um lugar para o outro, ou passa de um momento do ministério celestial para outro momento, então isso implica em dinâmica e fluxo de tempo, primeiro é uma coisa, depois é outra coisa, mas nada disso existe no céu, tudo isso é bobagem, tudo isso é mentira, e a doutrina do juízo investigativo é completa maluquice e idiotice. Basicamente é isso. Então percebam que as discussões mais cedo ou mais tarde, elas vão ter que se debruçar sobre a própria relação entre Deus e o seu santuário celestial em relação à terra, à criação, ao mundo e o santuário da terra. E aqui existe dinâmica de fluxo temporal, lá não existe. E como é que tudo isso funciona ou não funciona. Agora, se as coisas de fato são assim, perceba que nós podemos encrencar não somente com qual é a mudança no céu que acontece em 1844, nenhuma. Então eu faço uma outra pergunta, qual é a mudança que acontece no céu no momento da cruz? Porque a cruz é um evento histórico na história da criação deste mundo, tá bom?
A cruz não aconteceu no dia da criação, nem no dia da queda de Adão e Eva, nem em muitos momentos da história, mas aconteceu em um determinado momento da história chamado por Paulo na plenitude do tempo, tá bom? Então, ok, se lá no céu atemporal não existe tempo, tudo é um eterno presente, inclusive lá, então, nesse momento, Cristo está crucificado, tudo é presente lá, né, nessa esfera. Inclusive Deus, Cristo, naquele momento lá do mundo atemporal, Cristo é Deus, ainda nem se fez homem, já encarnou e já é um bebê no ventre de Maria, está nascendo nesse momento, está crescendo nesse momento, está pregando nesse momento, está morrendo nesse momento, está ressuscitando nesse momento, está voltando ao céu nesse momento, está intercedendo nesse momento, tudo num eterno presente, porque não tem uma história, não tem um tempo implicado aí, pelo menos à luz desta esfera do atemporal. E mais cedo ou mais tarde, então quer dizer que na cruz, o que acontece dentro da criação, na história, no tempo, não pode mudar também nada que acontece lá no céu, não tem implicação nenhuma, não tem valor nenhum, ou não é verdade? Então agora, o argumento que pode se usar para esvaziar o juízo investigativo de sentido, também não pode ser usado para esvaziar a cruz histórica, ou na qual Cristo morreu também de sentido, porque o que acontece no céu não tem nenhuma relação com o que acontece na Terra, não é verdade? Porque o céu é atemporal e a Terra é temporal, e as duas esferas não se conectam, não se comunicam. Então perceba, é por causa desse tipo de discussão e de implicação e de questão de ambos os lados que a discussão entre Deus e o tempo é extremamente interessante, profunda, complexa e contextualiza um pouco destas questões. Claro, em geral, o calvinista ele admite um pouco dessa discussão para dizer que juízo investigativo não faz sentido, mas se você usar o mesmo argumento dele para dizer que a cruz não faz sentido, ele vai discordar. É mais ou menos o tipo assim, tudo que servir para eu atacar o juízo investigativo é um argumento válido. Tudo que for usado para negar o juízo, aliás, para afirmar o juízo investigativo ou negar aquilo que eu, calvinista, creio, não é válido, não é bem assim, vai com calma, porque a implicação não é essa e não tem nada a ver. Ai, que engraçado que são os nossos amigos calvinistas, né? Seja como for, essa discussão que eu faço aqui brevemente com vocês é só para mostrar para vocês que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que discutir coisas muito profundas, muito essenciais, muito complicadas, para a gente poder defender os nossos paradigmas, sejam eles quais forem. O calvinismo vai ter que se desenvolver muito mais na sua compreensão da relação entre Deus e o tempo, e o adventismo também, para a gente poder começar a vislumbrar um pouco mais e um pouco melhor como que tais coisas funcionam. Dentro do adventismo do sétimo dia, portanto, o que existe é a compreensão de que seja qual for a natureza de Deus, e a visão do Fernando Canali não é a visão da igreja, tá bom? Não é votada em conferência geral dizendo essa é a nossa visão. É uma possibilidade trabalhada, estudada, não sei mais o que alguns acreditam e outros não acreditam. Eu e o Dr. Milton Toes não acreditamos, outros acreditam. E aí, enfim, né? Existe um pouco de um debate, que acho que é um debate em certo sentido saudável, da gente realmente começar a pensar, porque mais cedo ou mais tarde, a relação entre Deus e o tempo vai justificar a fé de que em 1844 aconteceu alguma coisa, que na cruz aconteceu alguma coisa, que na criação aconteceu alguma coisa, que no meu momento de conversão aconteceu alguma coisa na esfera celestial, porque a esfera celestial tem relação com o tempo e o tempo tem relação com a esfera celestial. Então não é implausível que na esfera celestial existam registros do que acontece em todos os momentos de todos os tempos em relação a todas as coisas e a todas as pessoas, e que dentro da esfera celestial haja um juízo para o esclarecimento naturalmente não de Deus, mas de tudo e de todos em relação a tudo e a todos. Que aí é um contexto de juízo final e que, de alguma maneira,
implica numa complexa relação entre a natureza celestial e a natureza terrena, que remonta às nossas discussões sobre a natureza do santuário celestial e a natureza do santuário da terra, e ainda que eu não pretenda nesse momento oferecer muitas respostas sobre isso, é importante colocar a sombra de tais discussões à luz, né, de tudo aquilo que a gente tem discutido nessa série, para vocês começarem a perceber onde é que tudo isso vai conduzir se a gente for realmente, de fato, parar para pensar com mais seriedade no tema. A gente vai ter que discutir a relação entre Deus e o tempo para justificar ou negar as doutrinas da cruz e do juízo investigativo, tá bom? E isso pode se tornar um desafio bastante interessante em termos da filosofia, da ciência, da natureza do tempo, da relação entre o Criador e a criação e etc., à luz da Bíblia e de um monte de questões interessantes. Beleza, pessoal? Então, basicamente, nesse momento, a gente termina um pouco de um penúltimo momento desta série para iniciarmos a última série antes de eu o último momento dentro dessa série antes de eu poder realmente descansar um pouco e aí partir para cima dos adoradores do Deus atemporal lá da TV Caminho Predestinado.